Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia, Biologia 1. Hoje nós vamos continuar o que a gente veio falando na aula passada, falando sobre a respiração humana. Hoje vamos para a segunda parte da respiração humana, sobre o capítulo 9. Hoje nós vamos entender como ocorre a coordenação nervosa da respiração, da frequência respiratória. Vamos correlacionar a variação da concentração de CO2 com a mudança do pH sanguíneo e também aprender como ocorre o tamponamento sanguíneo, tá bom? Vê só. Preste atenção aqui. A gente já falou na aula passada sobre o que é hematose, que é justamente essas trocas gasosas que podem acontecer a nível alveolar, né? O alvéolo a gente identificou que é a terminação da ramificação dos ductos pulmonares, né? É um saco alveolar que é formado por várias ramificações dos bronquíolos, né? E daí esses alvéolos eles estão revestidos por uma rede de capilares sanguíneos e esse sangue a gente sabe que vem do pulmão esse sangue vem do coração e vai sair do pulmão para o corpo, né? Só para a gente relembrar da circulação sanguínea, nós temos aqui, por exemplo, a artéria pulmonar e a veia pulmonar. A veia é aquela que vem para o coração e a artéria é aquela que sai do coração, não é? Então, a artéria pulmonar saindo do coração, né? Ela está trazendo o sangue do coração, saindo do coração para o pulmão, levando sangue rico em gás carbônico, né? E a artéria pulmonar, ela chega lá no pulmão, deixando o CO2 e vem para o coração como veia pulmonar. É aquela que está saindo, né, do alvéolo com o sangue rico em CO2, beleza? Olha só. Então, aqui na superfície alveolar, a gente tem um capilar sanguíneo que faz justamente esse transporte dos gases e permite a difusão facilitada, né? Porque a parede dos alvéolos é uniestratificada, é só uma única camada de célula bem fininha, então consegue fazer essa difusão de gases. Tá? Então, por diferença de concentração e para alcançar o gradiente de concentração, o equilíbrio, lembra desses conceitos de difusão, gradiente de concentração, equilíbrio. Então, como a concentração de CO2 está menor no alvéolo e maior no sangue, o CO2 tende a ir para o alvéolo e o contrário acontece com o oxigênio inspirado, né? Menor concentração no sangue, o oxigênio se difunde para a corrente sanguínea. E uma vez, também pode acontecer a hematose a nível tecidual, que é justamente essa troca gasosa entre os tecidos, entre as células, né? Liberando o CO2 resultante do metabolismo celular, vai ser trazido para a corrente sanguínea, tá? E vai ser levado pelas células vermelhas, pelos glóbulos vermelhos e pelo sangue de volta para o pulmão. Mas a gente fala muito do transporte de oxigênio no sangue, né? Que a gente sabe que o oxigênio ele se liga à molécula de hemoglobina, mais especificamente no grupo M de cada uma das 4 subunidades da molécula de hemoglobina. E essa união a gente forma oxihemoglobina. A gente pouco fala do transporte de CO2 no sangue, né? Vale salientar que muito pouco a gente encontra gás carbônico CO2 ligado à hemoglobina, porque eles têm uma baixa afinidade, tá? Quando a gente encontra esse complexo, chamamos de carbohemoglobina. Cuidado para não confundir com outro nome. Carbohemoglobina é dióxido de carbono com a hemoglobina, certo? Mas a maioria do CO2, a maior parte do CO2, ele encontra-se disperso no plasma sanguíneo. O que é que acontece? Uma vez que o metabolismo celular liberou o CO2 no sangue, esse sangue vai se misturar com na verdade, o CO2 vai se misturar com a parte aquosa do plasma sanguíneo e essa reação aqui de CO2 mais água vai ocorrer dentro da hemácia, tá? Independente da hemoglobina, feita pela anidrase carbônica, que é uma enzima que está lá dentro da hemácia. Esse CO2 mais água vai ser convertido em íons bicarbonato e íons de hidrogênio, tá? Esses íons bicarbonato vai ser a forma de CO2 que vai ser transportada dentro da hemácia e também no plasma sanguíneo, porque esses íons bicarbonato podem ser
transportados para fora da hemácia por meio dessa proteína trocadora de ânions e também pode ser incorporado, tá? Então, essa forma iônica aqui de bicarbonato pode ser transportada tanto no plasma quanto dentro da hemácia, mas dissolvido nesse sangue, não tão preso à hemoglobina. E a gente vê que tem a produção de íons H+, né? Então, esses íons H+, aqui podem influenciar no pH sanguíneo. Então, quanto mais íons, mais a gente pode reduzir esse pH, né? E também aumentar, dependendo da concentração, que a gente pode deixar chegar em um pH ácido. Então, a gente vai causar acidificação sanguínea pelo acúmulo desses íons no sangue, tá? E lembrando que essa reação de formação, né, ela é reversível, pode acontecer tanto na formação quanto ao retorno na forma de CO2, tá bom? Passando pelo intermediário, que é o ácido carbônico, certo? É a forma de ser transportado o gás carbônico no sangue. Lembrando que o dióxido de carbono, CO2, não tem afinidade com a hemoglobina, certo? Então, já o monóxido de carbono, o CO2, ele sim já tem uma alta afinidade com a hemoglobina. Quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, a gente forma o carboxihemoglobina. Não confunde com carbohemoglobina, que é o CO2 mais hemoglobina. E carboxi é o CO, monóxido de carbono, com a hemoglobina, carboxihemoglobina. Esse composto aqui, dentro da hemácia, ele se torna estável, ele se torna ocupando o sítio ativo lá no grupo M da enzima da hemoglobina, tá? Então, se o monóxido está ocupando o lugar lá na hemoglobina, diminui, ou seja, a enzima fica saturada e não permite a ligação de oxigênio, certo? Então, por isso que quando a gente está em um ambiente com alta queima, né? Por exemplo, queima de combustíveis fósseis, né? É um lugar muito poluído. Lembra lá da cidade de São Paulo, que tem aquele nível de poluição muito alto devido a muitos automóveis. As pessoas têm dificuldade de respirar lá. Por quê? Porque o sítio de ligação do oxigênio na hemoglobina está ocupado pelo monóxido de carbono. Quando a gente está dentro de um prédio, por exemplo, o incêndio... A gente não, né? Deus me livre. Só um exemplo, né? Aí a gente pode, infelizmente, trazer aquele exemplo lá do World Trade Center. Lembra daquele problema que teve nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos? Pronto. Muita gente morreu ali por intoxicação, por inalar muita fumaça. E o que é que isso acontece? A pessoa inala fumaça rica em CO2, em CO, em monóxido de carbono, né? Vai ocupar o local da hemoglobina que se ligaria o oxigênio. Então a pessoa começa a ter dor de cabeça, náusea, tontura, tudo isso por falta de ar, por falta de oxigênio. Não tem inspiração de oxigênio e também o sangue começa a ficar ácido. Lembra que o CO2... e também a gente não consegue fazer essa troca gasosa, né? Aí o CO2 se acumula dentro do sangue. Lembra que o CO2 é convertido em ácido carbônico e o bicarbonato? Então, tem essa acidificação do sangue, tá? Então, a pessoa tem dificuldade para respirar, pode desmaiar e perder a consciência por falta de oxigenação, né, devido à ocupação do CO no sangue. E se a pessoa não está oxigenando, não está liberando o CO2 também. Então, não está acumulando esse CO2 no sangue e está acidificando, beleza? Então, a pessoa pode chegar à morte por asfixia, tá bom? E por fim, vamos falar sobre o controle nervoso da respiração, tá? A nossa taxa respiratória, a nossa frequência respiratória, ela é controlada pelo bulbo. O bulbo é uma região do tronco encefálico aqui que está abaixo da ponte, tá? E esse bulbo, juntamente com alguns nervos que partem da medula, eles controlam os estímulos respiratórios, porque esse centro nervoso, ele tem nervos que vão se ligar tanto aos músculos respiratórios, lembra deles? Os intercostais, o diafragma, tá? E também alguns nervos que partem aqui da medula espinhal, abaixo do bulbo, ele vai se ligar em alguns troncos de sangue aqui que saem do coração, indo para o corpo, né? Por exemplo, a artéria aorta, a carótida, são artérias que sobem aqui pelo pescoço, tá? Vindo da região, alguns nervos que saem da região do tronco encefálico aqui, vão controlar, vão identificar os níveis de CO2 no sangue, né? Então, se vê que o nível de CO2
tá alto e o nível de oxigênio está baixo, esse controle, esse centro nervoso vai estimular a respiração, vai estimular a contração desses músculos respiratórios para aumentar a taxa respiratória, né? E também vai controlar o pH sanguíneo. Ora, se observa que o pH sanguíneo está diminuindo, está ficando mais ácido, é porque está acumulando mais CO2 naquela reação de conversão de bicarbonato. Está acumulando ácido carbônico, tá? Então o sangue está ficando mais ácido, certo? Então é necessário esse tamponamento do sangue. Então se estimula a conversão para o bicarbonato, que vai trazer esse pH mais básico, né? Mais alcalino, tá? E também vai aumentar a taxa respiratória para a gente colocar o CO2 para fora. Tá? Então, tudo isso quem controla é o bulbo cefálico, que está aqui na região do tronco cefálico, lá embaixo do encéfalo, tá bom? Então, esse é o controle nervoso da respiração, certo? Só um resuminho básico para a gente entender como é que funciona esse processo respiratório. Entrem lá no livro de vocês para dar uma lida. E, por fim, vamos só falar dessa questão aqui do pH, uma representação gráfica para a gente aprender a identificar, né? Aprender não, que eu tenho certeza que vocês já sabem, para a gente praticar aqui, interpretar esse gráfico de acordo com o pH sanguíneo. Olha só, a gente sabe que quanto mais ácido, mais acumula-se ácido carbônico, é resultante do acúmulo de CO2 no sangue. Então, a afinidade de oxigênio, a quantidade de oxigênio, ela é menor. Então, ó, acompanha as curvazinhas aqui. À medida que eu aumento o pH, ou seja, que eu deixo ele mais ácido aqui na curva mais escura, né, eu diminuo a saturação de oxigênio, ou seja, porque eu tenho a hemoglobina, né, ocupada, por exemplo, com o monóxido de carbono, que pode ser convertido também, né, dentro do sangue a partir do CO2, e também algum CO2 que ele tem uma certa afinidade baixa, mas pode ter, né, com a hemoglobina. Então a gente tem uma baixa saturação de oxigênio, ou seja, tem pouco oxigênio. E à medida que a gente alcaliniza esse sangue, ou seja, aumenta o pH para um pH mais ideal, né? A gente aumenta o percentual de saturação, ou seja, a gente coloca mais oxigênio para se ligar com a hemoglobina. Mas a taxa ideal, o pH ideal do corpo é 7,4 nessa curvinha aqui, mais um pouquinho intermediária, que a gente tem essa concentração de saturação que é ideal e interessante para o corpo, tá? Então essa é a correlação entre o pH e o sangue, né? Dependendo da saturação existe um tamponamento desse sangue, dependendo do pH também, para controlar o volume, né, a concentração de CO2 e oxigênio no nosso sangue. Beleza, gente? Nós ficamos por aqui na aula de hoje. Façam os exercícios do capítulo. Entrem lá no portal Eleva para fazer o exercício sobre o sistema respiratório. E na plataforma eu vou deixar um link para um vídeo falando sobre a apneia. Já ouviram falar de apneia? Aquele esporte que as pessoas fazem em mergulhar, aprendendo a respiração por longos períodos de tempo, né? Então é importante a gente conhecer os perigos desse esporte, o que é que pode acontecer, né? Ó, pessoa ficando muito tempo sem respirar, acumula CO2 no sangue, né? Se acumula CO2, pode acidificar esse sangue e aí a pessoa vir a ter uma complicação. Assistam esse vídeo e na aula seguinte a gente fala sobre ele, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Falou!